Pessoal, salve Maria. Hoje, quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2016, dia de São João Crisóstomo, vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro Regras para Conhecer a Fé Verdadeira, de São Vicente de Lerins. Hoje nós vamos para o capítulo 5 já, o Testemunho de Santo Ambrósio. Vamos e voltamos agora mesmo. Bom, pessoal, então, como estava dizendo, vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro Regras para Conhecer a Fé Verdadeira, ou Comunitório de São Vicente de Lerins. Hoje vamos passar para o 5º capítulo, o Testemunho de Santo Ambrósio. Na edição que estou com ela está na página 21. Começa assim, então. É possível que alguém pense que eu invento ou exagero por amor à antiguidade e ódio às novidades. Se alguém assim pensa, peço que ao menos creia em Santo Ambrósio, no 2º livro dedicado ao imperador Graciano. Deplorando a perversidade dos tempos, exclamou ele: Ó Deus Todo-Poderoso, com nosso sangue e sofrimento pagamos abundantemente as matanças de confessores, o exílio de bispos e tantas outras coisas ímpias e nefandas. Ficou claríssimo que não pode estar seguro quem violou a fé. E no 3º livro da mesma obra diz: Guardemos fielmente os preceitos dos nossos padres e não rompamos com insolente temeridade o selo da herança. Porque nem nossos antepassados, nem as potestades, nem os anjos, nem os arcanjos ousaram abrir aquele profético livro selado. Apenas Cristo tem o direito de abri-lo. Qual de nós se atreveria a violar o livro sacerdotal, selado por confessores e consagrado por tantos mártires? Mesmo aqueles que, compelidos pela violência, o tentaram imediatamente, repeliram o engano em que haviam caído e retornaram à fé antiga. Aqueles que não ousaram fizeram-se confessores e mártires. Como renegar a fé destes cuja vitória preconizamos? Preconizamos certamente, ó venerável Ambrósio, preconizamos inteiramente e louvando-os, admiramos. Pois quem seria tão tolo, não podendo igualá-los, não desejasse ao menos imitar estes homens que força alguma conseguiu desviar da fé dos padres? Ameaças, lisonjas, esperança de vida, temor à morte, guardas, cortes, imperador, autoridades não serviram de nada. Homens e demônios foram impotentes diante deles. Seu tenaz apego à fé antiga os fez, aos olhos do Senhor, dignos de grandes recompensas, de modo que por meio deles Deus quis restaurar as igrejas prostradas, voltar a infundir vida aos povos mortos espiritualmente, restituir os sacerdotes às coroas caídas. Com as lágrimas dos bispos que permaneceram fiéis, Deus, com uma fonte celestial, limpou não as fórmulas materiais, mas a mancha moral da nova impiedade. Por meio deles, enfim, reconduziu o mundo inteiro, ainda sacudido pela violenta e repentina tempestade da heresia, da nova perfídia à antiga fé, da recente insanidade à primitiva saúde, da cegueira das novidades à luz de antes. Porém, o que principalmente devemos considerar nesta coragem quase divina dos confessores é que, naquele período, foi por meio deles que a antiguidade de toda a Igreja Universal recebeu sua defesa, e não apenas a crença de uma parte dela. Não seria possível que homens tão grandes empregassem tamanho esforço para defender as suposições errôneas e contraditórias de um ou dois indivíduos, ou que se consagrassem inteiramente à defesa da opinião irrefletida de uma pequena província. Ao contrário,
Aderiram aos decretos e definições de todos os bispos da Santa Igreja, herdeiros da verdade apostólica e católica, preferindo a própria morte à traição da antiga fé universal. Por isso mereceram alcançar glória tão grande ao ponto de serem considerados não apenas confessores, mas, com todo o direito, príncipe dos confessores. Bom, então aqui encerra esse capítulo 5º, Testemunho de Santo Ambrósio. Então São Vicente conta o que os confessores passaram nos tempos da heresia ariana, sobretudo, né, nesse período de Santo Ambrósio, século IV. Então vejamos, aqui São Vicente diz que esses confessores, esses santos católicos, o que acontecia? Eles nada temiam, simplesmente guardavam a fé. Guardavam qual fé? A fé de sempre. E veja que esse último capítulo esse último parágrafo desse capítulo é precioso. São Vicente diz o seguinte: aderiram aos decretos e definições de todos os bispos da Santa Igreja, herdeiros da verdade apostólica e católica, preferindo a própria morte à traição da fé antiga e universal. Veja que esses santos, eles preferiram a morte do que negar a fé católica, a fé antiga, a fé universal. Então, não adianta agora dizer, mas eu preciso dos sacramentos, eu preciso de receber a Eucaristia, eu preciso... Bom, quem não precisa? Mas você vai trocar a fé pelos sacramentos? Você vai porque veja que aqui, nesse mesmo capítulo, São Vicente diz o seguinte: ameaças, lisonjas, esperança de vida, temor à morte, guardas, corte, imperador, autoridades não serviram de nada. Homens e demônios foram impotentes diante eles. Bom, a promessa de receber o sacramento da Eucaristia, ou mesmo o recebimento desse sacramento, você quer trocar o sacramento pela fé? Bom, quando a criança vai para ser batizada, ao menos é assim no rito antigo, o padre então pergunta aos padrinhos, pergunta a criança pelos padrinhos, pergunta o seguinte: o que viestes buscar? E aí então os padrinhos respondem em nome da igreja: viemos buscar a fé. E o padre então pergunta: e o que lhe dá a fé? Os padrinhos então respondem: a fé nos dá a vida eterna. Então veja que quando o padre pergunta o que eles vão buscar à igreja, o que eles pedem à igreja, né? Os padrinhos não dizem: eu vim pedir a Eucaristia, eu vim pedir a obediência ao bispo, eu vim pedir não sei o que, a prudência, a justiça, a temperança. Não. Os padrinhos dizem: eu vim pedir a fé. E então o padre contesta: e o que te dá a fé? A fé. Então os padrinhos respondem: a fé nos dá a vida eterna. Então veja, meus senhores, que sem a fé ninguém tem a vida eterna. Então quando os padrinhos vão na igreja buscar o sacramento do batismo, antes de buscar o sacramento, ele vai buscar a fé, porque sem a fé é impossível agradar a Deus, como diz as Escrituras. São Paulo nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas qual fé? A fé nova? A fé do concílio? A fé do Concílio Vaticano II? Não, a fé católica, a fé de sempre, a fé universal, a fé de Santo Ambrósio, a fé de São Vicente, esta fé. Então não adianta trocar a fé por lisonjas, como diz aqui, por ameaça de vida, por ameaça de morte, por dinheiro. Eu não posso trocar a minha fé por sacramentos. Não posso. Mas a pessoa vai dizer: mas você não precisa comungar. E quem não precisa? E quem não precisa? Mas o que fazer então?
Bom, a gente sabe que nós temos a obrigação, é o terceiro mandamento da lei de Deus, é guardar os domingos e dias santos de guarda. A gente não pode, por certo, ir na paróquia para receber o sacramento dessa igreja nova. O que a gente faz então? Aos domingos, então, a gente reúne, ou cada um na sua família ou em grupo, reúne, reza o rosário para santificar o domingo, faz alguma meditação da leitura do dia, temos catequese e pronto, vivemos disso, porque a gente sabe que muitos países, também alguns países também viveram assim, ficaram séculos, 2, 3 séculos, mais de 300 anos, né, sem o sacramento, apenas com o sacramento do batismo e do matrimônio, né, ficaram sem o sacramento da Eucaristia. É claro que por circunstâncias alheias, não foi precisamente o caso da Igreja Nova, né, por conta da Igreja Nova, foram por circunstâncias alheias. Bom, mas então com tudo isso, o que eu quero dizer? Que não vale a pena trocar a nossa fé pelo sacramento. Por quê? Porque sem a fé a gente não entra no céu. A Sagrada Escritura diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não podemos trocar a nossa fé pelos sacramentos. Então, por exemplo, aqui em Betim nós temos missa às vezes uma vez por mês. Quando temos uma vez por mês, né? Então, entregamos nas mãos de Deus nossas orações e esperamos o Padre vir para então a gente poder assistir missa e receber os sacramentos conforme convém, o sacramento da penitência e o sacramento da Eucaristia. Mas não convém trocar a nossa fé pelos sacramentos. Não convém arriscar a nossa fé indo na paróquia, sabendo que lá é a igreja nova, é a igreja conciliar. Não vale a pena fazer essa troca, porque Deus há de nos pedir conta da nossa fé. E o que a gente vai dizer? E o que a gente vai dizer diante de Deus se trocarmos a nossa fé pelos sacramentos? Enquanto que a gente viu aqui nesse livro que esses grandes santos não trocaram a sua fé por lisonjas, não trocaram a sua fé por ameaças e nem nada. Vamos nós hoje, depois de 1700 anos depois desses santos, hoje então a gente vai trocar nossa fé pelos sacramentos? Vale a pena fazer isso, passar por cima de toda a história da igreja para dizer que precisamos dos sacramentos e por isso então vamos corromper a nossa fé? Vale a pena isso? Vale a pena trocar a nossa fé pelos sacramentos, tendo em vista que tantos santos permaneceram firmes na fé, né, independente de ter os sacramentos ou não, porque eles sabiam que era a fé que eles iam conduzir ao céu. Bom, então eu queria apenas focar aqui nesse último parágrafo que diz assim: ao contrário de quê? Ao contrário dos hereges, né? Ao contrário, aderiram aos decretos e definições de todos os bispos da Santa Igreja, herdeiros da verdade apostólica e católica, preferindo a própria morte à traição da antiga fé universal. É isso. Nós devemos, se for o caso, preferir a morte do que trair a nossa fé. Quem não quer os sacramentos? Quem não quer? Quem não quer sacramentos válidos? Quem não quer sacramentos válidos? E além de válidos, quem não quer sacramentos lícitos? Todos nós queremos sacramentos válidos e lícitos. O problema é que se recorrermos à paróquia, a gente sabe que os sacramentos lá podem ser que sejam válidos. Mas eles são lícitos? Não são lícitos. Adianta eu colocar minha fé em perigo por conta de sacramentos que não são lícitos? Não são lícitos recebê-los por conta de que é outra igreja? Então, bom, aqui São Vicente nos ensina que devemos preservar a fé antiga, a fé católica, a fé de sempre, né? E que não vale a pena trocar a nossa fé por o que quer que seja, mesmo que seja pelos sacramentos. Não vale a pena trocar pelo que quer que seja, né? Então é isso, pessoal. Esse vídeo hoje vai ser mais curto, porque o capítulo de fato é curtinho.
No próximo capítulo, que é o sexto, o testemunho do Papa Estevão, é um capítulo maior, possivelmente o vídeo também vai ficar um pouco maior. Mas então encerramos por enquanto esse capítulo falando sobre guardar a fé. É a chave desse capítulo, guardar a fé, custe o que custar, né? Caia o que caia, né? Devemos guardar a nossa fé intacta, porque Deus vai nos pedir conta dela. Por enquanto é isso então. Salve Maria, até o próximo vídeo.